Aqui compartilhando. Bom, apareceu? Bom, pessoal, então sejam bem-vindos, né? Estamos falando sobre estações proféticas, tempos proféticos, né? O tema dessa masterclass, são tempos determinados, e vocês vão entender um pouco do que nós queremos passar para vocês. Bom, vamos lá. Bom, então um pouco sobre nós, né? Nós somos uma escola profética de ativação de destinos e propósito. Marcelo, o que é uma escola profética? Bom, a base da nossa escola é trazer ensinos, mas não apenas ensinos, e ativações. O que são ativações? Tudo aquilo que você vai aprender e acessar nessa escola, nosso propósito é que você tenha uma ação no seu ministério, na sua casa, na sua família, na sociedade, no seu trabalho, enfim. Quando eu falo de atividade, eu falo de ação, de movimentação. Então, essa escola ela trabalha não apenas trazendo para você um ensino bíblico, teológico, mas ela traz para você, além de ensinos, revelações, palavras remas, notícias e coisas que talvez você nunca ouviu, numa perspectiva que talvez você nunca viu, ou não é ministrado na tua igreja, está tudo bem, não tem problema nenhum. Para isso que existem essas escolas, para isso existem cursos. Para quê? Para que você se especialize, não para se tornar melhor do que o teu líder, melhor do que o teu pastor, melhor do que as pessoas da tua igreja, não, para que você sirva melhor, né? Então, o propósito da escola profética é trazer na sua vida uma ativação no seu destino, no seu propósito. Quando eu falo de destino e propósito, eu estou falando sobre descobrir quem você é, né? Qual é o teu propósito na Terra. Então, você não está aqui por um acidente, você não está aqui por causa dos sonhos dos teus pais, você não está aqui porque foi um erro biológico, né? Seus pais, de repente, não pensaram, não se precaveram, então tiveram você. Não, você só está nessa terra porque o Senhor tem um propósito. Então, nós somos essa escola profética por conta da palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia, Jesus é o espírito de profecia, então nós vamos falar de assuntos bíblicos direcionados à nossa vida cristã. Então, nós servimos aqui nessa escola, pastor Marco, pastora Vanesca, eu sou o profeta Marcelo e a pastora Lu. Nós somos todos de um mesmo ministério, né? Nós servimos ao Senhor aqui na cidade de Jundiaí. O nome da nossa igreja é Ministério Internacional Visão Profética. Somos discípulos de apóstolo Ayrton e apóstola Auxiliadora, né? E atuamos na igreja. Cada um de nós temos mais algumas outras funções no nosso ministério. Fazemos parte do conselho, da diretoria da nossa igreja, e estamos aqui para servi-los. Bom, nós atuamos como escola desde 2015 no modelo presencial. Antes de ser Zerut, nós já dávamos aula na nossa igreja, né? Nós somos uma igreja que se move nos dons espirituais, acredita nas ações do Espírito Santo. Então, desde as nossas crianças aos mais velhos, todos têm contato com alguma ação, né? Algum ensino e atuação do Espírito Santo dentro da igreja. Então, todos os nossos líderes se movem, né, no profético de alguma forma, diante daquilo que Deus chamou cada um. Então, nós treinamos toda a nossa igreja, né? Tivemos
várias classes, vários alunos presenciais, não só na nossa igreja, como igrejas onde nós damos cobertura, nós também podemos servir em outras igrejas com esse curso presencial. E, pós-pandemia de 2020 para cá, Deus trouxe a nossa escola para o online, que foi um desafio muito legal e que nós temos visto muita manifestação do Senhor. Então, quando eu falo de tempos determinados, o Senhor trouxe uma palavra rema para nós, que esse ano é o ano da nossa ativação, é o ano da sua ativação. Marcelo, o que é isso? É o ano onde nós precisamos ter um entendimento de que nós não podemos cruzar os nossos braços, nós não devemos temer nenhuma notícia, nós não devemos temer as más notícias, pelo contrário, nós precisamos alinhar a nossa voz profética para quê? Para que Deus cumpra tudo aquilo que Ele disse que vai cumprir na palavra dele através de nós, em o nome de Jesus. Eu não vou poder ver vocês aqui, então, se tiver algum problema com o áudio, vocês vão escrevendo aqui no chat que eu vou lendo, tá bom? Então, essa foi a apresentação de quem nós somos como escola, e agora nós vamos para a introdução do nosso estudo. Vamos lá. É impossível, né, falar sobre tempos determinados sem lembrar de Eclesiastes 3, né? Eu não vou ler com você aqui todo, quero ler só uma pequena parte aqui de Eclesiastes 3. A minha Bíblia é um pouco diferente, a linguagem dela, mas eu acredito que todas as pessoas aqui conhecem. Se você tiver caneta e lápis, ou um caderno aí, anote, tá bom? Para que você não fique sem esse estudo aí. Eclesiastes 3 diz assim, ó, há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Em algumas outras versões, vai dizer assim, há um tempo determinado sobre todas as coisas. Amém? Em algumas outras versões vai dizer, há um tempo determinado para todas as coisas. Aqui, na minha versão, diz, há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí diz assim, do versículo 2 em diante, tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para colher, tempo para matar e tempo para curar, tempo para destruir e tempo para construir de novo, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para ficar triste e tempo para dançar de alegria, tempo para espalhar pedras e tempo para ajuntar pedras, tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar, tempo para procurar e tempo para perder, tempo para guardar e tempo para jogar fora, tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para calar e tempo para falar, tempo para amar e tempo para odiar, tempo para lutar e tempo para viver em paz. Vou dar uma pausazinha aqui. Vou interromper aqui. Vou conversar um pouquinho com vocês. Bom, acredito que todo mundo conhece essa palavra de Eclesiastes 3. E o propósito dessa Masterclass, embora a gente vai entrar num assunto bem que em algumas igrejas pode ser que não se falam tanto, mas foi proposital estar aqui com você hoje para quê? Para que a gente discurse sobre algo que é tão necessário dentro do reino de Deus antes de qualquer coisa. Então, quando a gente fala sobre tempos determinados e você olha para a Bíblia, você vai entender que o povo de Deus passou por várias situações de formas repetitivas. Nós chamamos isso de ciclos. Se você olhar para a sua vida, e você olhar para a vida da sua mãe, e você olhar para a vida dos seus avós, e você olhar para a vida dos seus bisavós, você vai começar a reparar que você está vivendo alguns ciclos de coisas que você já viu. Alguma coisa parecida na vida da tua mãe, na vida da tua avó,
na vida da tua bisavó. Enfim, você vai perceber que você também ainda está dentro de algum ciclo. Coisas se repetindo, sejam boas ou sejam ruins. As ruins, principalmente. Nós olhamos e falamos, a minha família é marcada por divórcio. A minha família é marcada por pobreza. A minha família é marcada por pessoas que compram e não pagam. A minha família é marcada por mulheres guerreiras e homens mais omissos. Gente, são ciclos, são coisas que nós percebemos. E quando você faz essa leitura, você precisa tomar uma atitude, você precisa ter uma ação, você precisa ser ativada na sua mente para não viver mais 30 anos dentro de uma igreja, dentro de um ciclo, e eu não estou falando aqui mal de ministério nenhum, pelo amor de Deus, porque a Bíblia ela está disponível para todos. A questão é que muitos de nós só dependemos do que a gente ouve nos púlpitos e a gente não toma nenhuma ação com aquilo que nós recebemos nos cultos. Eu tenho certeza que todos vocês vão para o culto, ouvem palavra, vão para uma célula, vai para uma reunião, vai para um congresso, vai para um seminário, e vocês estão até as tampas de informação. Então, a questão não é o que você recebe, mas o que você faz com o que você recebe. É importante que você pegue as informações e transforme elas em atitudes. Porque senão você vai passar mais um ano debaixo de um ciclo repetitivo de situações que Deus não planejou para você. Porque nada disso que pode vir até a tua mente aí, nossa, é verdade, Marcelo, tem muitas coisas que acontecem aqui na minha família que parece que é um ciclo e parece que ninguém vai sair disso. Não, você precisa colocar um ponto final disso aí. Abraão cometeu um pecado, Isaac cometeu o mesmo pecado, Jacó cometeu um outro pecado. Quando chegou em José, José falou, chega, quarta geração. Então, a Bíblia diz, né? Não vou falar sobre isso, mas tem uma parte do estudo que fala um pouco sim sobre maldição, mas a Bíblia fala que a maldição ela alcança até a quarta geração. Se a quarta geração não cancelar, ela renova, é igual dívida. É igual dívida. Vai renovando, 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 e vai ficando para a próxima geração e para a próxima geração. Então, está na hora de eu e você interrompermos esse ciclo em nós, para quê? Para que após nós, essas maldições, esses ciclos repetitivos de coisas contrárias, de coisas que têm perpetuado dentro das nossas famílias, se encerrem e nós venhamos avançar para um novo tempo e a nossa família também venha alcançar tudo isso. Amém? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para nossa planilha. Daqui, do slide. Então, quando eu falo de Eclesiastes, olha só que interessante. Estima-se que Eclesiastes foi escrito oficialmente para leitores cujos interesses não eram os mesmos do povo. Como assim, Marcelo? Eclesiastes foi um livro escrito para pessoas cultas, pessoas que amam a inteligência, pessoas que pagam para aprender, que fazem cursos, que querem não apenas ter o conhecimento, mas se portar, né, de uma forma influente na sociedade. Então, Eclesiastes, estima-se, né, que Eclesiastes foi escrito para esse tipo de pessoas, pessoas cultas, pessoas que estavam dentro de uma faculdade, por exemplo, que queriam entender melhor sobre todas as ações da vida. Então, nós sabemos que o ser humano, no geral, se você for para os quatro cantos da Terra, nós vamos entender que o ser humano busca basicamente pelas mesmas coisas. Marcelo, o quê? Sucesso, ser bem-sucedido, ter uma boa família, ter um bom emprego, uma boa empresa, estar bem instalado, ter o direito de ir e vir, sabe? Poder comprar e pagar, poder ajudar, poder abençoar, poder ser uma pessoa melhor. O ser humano busca basicamente pelas mesmas coisas. E mesmo que Eclesiastes tenha sido escrito para uma classe de pessoas privilegiadas e influentes, quando você lê Eclesiastes, você vai entender que todas as lições
não deixam de ser aplicadas a todos e qualquer leitor que queira refletir sobre as grandes questões que embarcam o sentido da vida. Tanto que, se não fosse para nós acessarmos essa verdade, não estaria na Bíblia. E graças a Deus que Eclesiastes foi colocada na Bíblia, e eu e você temos muito, muito, muito que aprender com Eclesiastes. Então, vamos lá. Antes de entrar aqui, olha só o que mais tem aqui para a gente. Observando tudo isso, é possível que a sua origem se destinava a pessoas de uma elite econômica e intelectualidade. Nós sabemos que há pessoas que têm mais facilidade ou mais interesse em aprender, em buscar o conhecimento, e outras pessoas não. Bom, e se foi escrito por Salomão, como se estima, né? Foi escrito o Eclesiastes, conforme a tradição, quando Salomão escreveu esse livro, gente, ele estava num período de grande prosperidade na sua nação. E é possível que houvesse uma grande escalada de número de pessoas com acesso às riquezas, ou seja, Salomão estava vivendo um tempo de muita prosperidade, e as pessoas de prosperidade eram pessoas que tinham também, né, esse interesse em continuar prosperando a sua nação. Então, era comum de que eles buscassem por conselhos dignos, por ideias novas. Provavelmente eles trabalhavam para criar novas soluções para as embarcações, para a agricultura, para a engenharia, para o mundo da moda, para a culinária, enfim. Marcelo, por que você fala de tudo isso? Porque quando a gente olha lá para a vida de Salomão, quando a rainha de Sabá visita o templo lá de Salomão, ela fica encantada com toda a estrutura que cercava a vida de Salomão. Por quê? Porque Salomão, ele era muito sábio, muito inteligente, ele pediu essa sabedoria de Deus. Então, ele tinha ideias e soluções incríveis. Era comum, então, que as pessoas viajassem de muitas distâncias para quê? Para comprar as ideias, né? Para comprar soluções de Salomão, para comprar a inteligência, a sabedoria que fluía dele. Então, é possível que, nesse tempo, existiam ali muitas pessoas ricas que também almejavam poder, enriquecimento intelectual e sucesso. Marcelo, para quê? Essa pessoa já tinha poder. Para que ela queria mais poder? Porque ela sabia que o fim dela ia terminar e ela precisava deixar herança para os filhos dos filhos. E a Bíblia diz, eu não sei se é Provérbios que diz sobre isso, que o homem sábio ele deixa herança para os filhos dos filhos. Então, isso é sabedoria. Nós sabemos que o ser humano busca basicamente pelas mesmas coisas. E mesmo que Eclesiastes tenha sido escrito para uma classe, como eu disse aqui, né, não deixa de ser aplicado tudo que nós lemos aqui para os nossos dias. E é possível que este livro tenha sido escrito em Jerusalém, como está em Eclesiastes 1:1, era a única sede de poder político e religioso no tempo de Salomão. Então, todas as pessoas que queriam acessar essas riquezas, queriam acessar informações e poder, eles iam para onde? Eles iam para Jerusalém. Ok? Então, Eclesiastes, no grego, significa mestre. A palavra Eclesiastes, no grego, significa mestre. Eclesiastes é lido, olha que incrível, Eclesiastes é tão forte a questão de sabedoria deles, que todos os anos, no período de tabernáculos, os rabinos leem o livro inteiro de Eclesiastes nas sinagogas. Por quê? Para trazer à memória os ensinos de Eclesiastes, os ensinos de Salomão. Ok? Alguém abriu o microfone? Vou montar aqui. Bom, vamos lá. Estou falando um pouquinho rápido porque tem bastante coisas, tá bom? Então, anualmente é lido ainda até hoje na festa de tabernáculos nas sinagogas, pois há uma importância de trazer ao entendimento que, examinando a vaidade e a futilidade da sabedoria, da educação, do conhecimento, do prazer, da felicidade, do poder e da influência da religião,
o livro conclui que a vida não tem sentido a menos que esteja centrada no devido respeito e reverência a Deus. Então, qual é o resumo aí de Eclesiastes? Olha, você pode ter inteligência, sabedoria, beleza, poder, influência, mas se tudo isso não estiver centrado debaixo da soberania de Deus, se não estiver ali, sabe, debaixo do propósito de Deus, é vaidade, é só uma vaidade. E você pode muito bem não cumprir o seu destino com toda essa inteligência, essa sabedoria que você adquiriu. O tom do livro é triste, né? Quando você vai lendo Eclesiastes, o tom dele é livro, é triste, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Salomão, ele vai derrubando os nossos castelos ali de conquista, ele vai meio que dando um tom ali enlutado, depressivo, né? Sugerindo que essas reflexões teológicas são de uma pessoa mais experiente. Então, acredita-se que quando Salomão escreveu esse livro, ele já era um homem de experiência, já era um homem... Quem puder dirigir no chat, digite no chat para podermos anotar. Porque estão dirigindo. Tá bom. Vai ficar salvo também, Simone, depois vocês vão poder acessar no nosso YouTube, tá bom? Então, sugere-se que quando Salomão escreveu esse livro, ele já era um homem mais de idade, né? E a própria ciência nos ensina que uma pessoa acima de 60 anos, ela já está com o freio de mão bastante puxado em questão a muitas coisas devido à experiência. Não é que elas ignoram, mas é que muitas coisas deixam também de fazer sentido. Então, há uma visão mais experiente do que um jovem, por exemplo, né? O que aquilo brilha os olhos de um jovem, de um adolescente, de uma pessoa menos experiente, nos olhos de uma pessoa mais experiente já tem um outro formato, uma outra visão. Então, quando ele escreve esse livro, né, a gente entende que ele é já aí um homem mais experiente. E não apenas experiente, né? Mas ele nos ensina que nada faz sentido se nós não confiarmos no nosso Deus. Enquanto a vasta riqueza, o prazer em abundância e as condições ideais de trabalho têm valor temporário, o mestre, né, o Salomão, ensina que todas essas coisas só têm valor duradouro quando a vida é vivida em obediência a Deus. Então, o que Salomão quer nos ensinar? Olha, é pecado ser rico? Não, não é pecado. É pecado ser próspero? Não. É pecado buscar sabedoria e inteligência? Não, não é pecado você buscar nada disso. É importante, mas mais importante que tudo isso é você estar cumprindo o propósito de Deus. Por exemplo, nós entendemos que uma vida próspera, a prosperidade não tem nada a ver com a questão de dinheiro na sua conta, de você ter muito dinheiro, de você ser milionário, nada disso. Prosperidade é você ter o direito de ir e vir, fazer tudo o que você tem que fazer, pagar as suas contas, cumprir com as suas obrigações, fazer as obras que você pode fazer, ajudar quem você pode ajudar, isso é ser próspero. É você deitar, você dormir, você acordar, você trabalhar, você ter saúde. Prosperidade não está vinculada 100% em poder aquisitivo, em dinheiro. Quando a gente fala em prosperidade, já cresce um cifrão. Calma, não é isso. Prosperidade não está fechada no quesito dinheiro, ok? Marcelo, mas eu aprendi que prosperidade é ter dinheiro. Ok, tudo bem. Não vou brigar com você quanto ao ensino de quem você recebeu. Nós, como escola profética, estamos trazendo para você que prosperidade não é só dinheiro, tá? Dinheiro é um detalhe bem ali. Então, Salomão quer nos ensinar o quê? Mais do que toda a riqueza que você puder acumular na terra, é importante que você esteja debaixo da direção de Deus. Por quê? Deus, ele só nos enriquece com um propósito. Qual é o propósito de nós cristãos sermos ricos? Sermos ricos. É patrocinar, financiar o reino de Deus sobre a terra. Marcelo, como que é isso?
A Bíblia fala pouquíssimo sobre Dorcas. Dorcas era uma costureira. E eu amo a história de Dorcas. Porque Dorcas usava o talento dela, a prosperidade dela, tudo que ela tinha, para quê? Para abençoar pessoas. Ah, Marcelo, então quem não for como Dorcas vai para o inferno? Não, calma, calma. Eu estou falando que o chamado na vida de Dorcas, ela entendeu assim rápido. Rápido. Por quê? Porque ela fazia para abençoar, para cobrir outras pessoas. Tanto que quando Dorcas morre, os discípulos chegam até os apóstolos e falam: essa mulher não pode ficar morta. Eles obrigam, praticamente, os apóstolos a ressuscitarem Dorcas. Por quê? Porque Dorcas tinha uma vida próspera a ponto de derramar na vida dos outros. E Dorcas ressuscita. Quantos de nós aqui, se morrermos hoje, alguém na beira do caixão, ao invés de ficar chorando, vai pedir: vamos orar para que o Marcelo ressuscite agora. Para que a Deise ressuscite agora. Né? Então, assim, nós precisamos entender que existe um propósito muito maior do que encher a nossa conta de dinheiro, tá bom? Então, o que Salomão traz para nós em Eclesiastes é isso, é esse entendimento, para que a gente não fique numa neurose, né? Para que a gente seja equilibrado em todas as coisas, ok? Então, eu dei um intervalinho aqui só para a gente dar esse olhar e vamos continuar, porque eu tenho muita coisa para falar. Vamos lá. Ok. E vamos lá. Opa, alguém abriu aqui? Não abriu. Vamos lá. Já tirei. E vamos lá, gente. Falando de destino e propósito, nós entramos aqui um pouco no nosso estudo, o que é um nome. E por que, Marcelo, a gente vai falar de nome? Porque mais para frente eu vou falar sobre um nome que se tornou um propósito, e é sobre esse propósito que eu quero falar lá na frente. Mas antes de eu chegar lá, né, eu quero dizer para você falar um pouco para você rapidamente sobre o que é o nome. O nome, aí para nós, é dado para identidade e função, mas ambas as características são necessárias. Você é chamado pelo nome que lhe foi dado por alguma razão. Muitas pessoas não gostam dos seus nomes. Eu já escrevi um livro, mas ainda preciso melhorar ele um pouco, sobre o propósito do seu nome. E nós aqui na Escola Zerut falamos e ministramos, inclusive, você que não gosta do seu nome, você precisa entender que o seu nome fala muito sobre o seu destino, e mais lá para frente a gente vai falar sobre um pouco sobre isso. Há sempre um propósito redentivo no seu nome. E em seu nome, se você permitir que o Senhor faça o que ele quer fazer, você ainda vai encontrar uma redenção no seu nome. Nós temos uma parte de algumas atividades proféticas na escola Zerut, onde nós profetizamos sobre os nomes, né? Sobre os significados dos seus nomes, e o Senhor nos dá palavras proféticas. Então, cola com a gente aqui esse ano para que você acesse aí palavras proféticas a respeito disso. Você tem que entrar no tempo de Deus e estar na posição e lugares corretos para exercer os dons dinâmicos que estão em você. Então, o seu nome fala do seu destino, os títulos falam de destino, os nomes bíblicos todos falam de um destino, e nós queremos que você acesse essas verdades. Você deve compreender a importância de deixar Deus intervir na sua vida. Intervenção coloca a sua linhagem sanguínea em ordem. Aqui na escola nós falamos também sobre DNA, gente, né? Nós temos alguns cursos que a gente fala sobre DNA, você vai ter acesso também a tudo isso. Esse processo não terminou com Deus intervindo lá com Abraão. Deus não interviu só na vida de Abraão, ele quer intervir até hoje. Você encontra a mesma coisa em Atos, né? Deus intervindo na vida dos seus filhos em Atos. Estar enxertado no sangue de Cristo é o que forma a nossa identidade. E se você não sabe,
todos os meses nós temos uma transfusão de sangue lá na ceia do Senhor que você toma na sua igreja. Inclusive, nós teremos aí uma aula sobre isso, você vai ter acesso também. O seu destino profético está sendo criado agora, no tempo de Deus, para levá-lo ao seu futuro. Abrace a sua intervenção e entre no plano redentivo que ele determinou para você. Ciclo da bênção. O que é o ciclo da bênção, Marcelo? A palavra de Deus nos dá acesso aos direitos da aliança. Quando você lê Deuteronômio 28, você vai ver várias informações lá sobre bênção. Se atentamente ouvir a minha voz e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, ciclo de bênção. Entenda, há bênçãos que só são liberadas na aceitação. O que é isso, Marcelo? Você pode entender que você vivia uma vida quando você não ainda andava com o Senhor Jesus e você começou a viver uma outra vida após esse período de aceitação. Sim, eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Mas se eu ler e todas as coisas não estão resolvidas? Não. Aí vem um processo. A Bíblia diz que a salvação, nós temos que desenvolver a nossa salvação. E você vai entender isso com o tempo. Eu estou dando para você doses homeopáticas, mas depois você vai ter acesso, você vai poder assistir de novo, e aí você vai mastigando o que eu estou falando aqui, porque eu sei que é muita informação, tá bom? Mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então, em cada mês, nós temos direitos de alianças aos quais temos acesso. Marcelo, o que é isso? Nós fizemos 12 lives sobre a bênção das 12 tribos, que está lá no nosso Instagram. Cada mês é uma bênção diferente e você vai ter acesso, inclusive, nesse curso sobre tempos determinados que nós iremos ter agora a partir de março. Você é o nosso convidado. Minha vida de oração conecta-se com esse ciclo de bênçãos encontrada em Gênesis 12. Então, nós cristãos devemos ter uma vida de busca. A nossa vida não deve estar apenas nos cultos. Você todos os dias precisa estar no seu relacionamento com Deus, ok? Deixa eu só sair daqui um pouquinho para que vocês não fiquem olhando para essa tela e eu volto no próximo slide. Aqui, vamos lá. Então, comprometa-se a seguir aquilo que Deus tem para você. Deus tem já um caminho desenhado para você. Eu não sei se você é do tipo de pessoa que faz todo um projeto e traz, Deus, abençoa meu projeto. Eu quero te ensinar diferente. Pegue esse projeto aí, rasga, joga tudo fora e vá para a presença do Senhor. Senhor, qual é o projeto que está escrito na eternidade ao meu respeito? Para quê? Para que eu não perca tempo trazendo para o Senhor um projeto que, na minha cabeça, mesmo que é lindo e mirabolante, não tem nada a ver com o que o Senhor quer, por mais lindo e nobre que seja. Você pode ter um projeto incrível e, quando você trouxer diante de Deus, ele cair do trono de tanto rir, porque o que ele tem para você é infinitamente maior. Muito maior. Que a gente tem disso, Deise, de vir trazer uma ideia para Deus. Ó, Deus, eu tive uma ideia. O senhor não pensou nisso aqui, eu tenho certeza. Em inglês. Deus, eu tive uma ideia. Olha, você vai rolar, Deus, quando eu falar uma ideia para você. Então, se comprometa a seguir a vontade de Deus. Dê para aquele mais justificado do que você. Né? Deus, ele é a nossa própria justificação. Atente para a sua fé e acordos de aliança. Eu estou falando aqui sobre ciclos de bênção. Então, quando ciclos de bênção, estou falando sobre aliança. Então, se você, por exemplo, o que é se comprometer com uma aliança? Vocês aí que são casados, vocês fizeram um juramento aí diante de pessoas, diante de juiz, diante de Deus, diante dos demônios. Você fez uma aliança. E há bênçãos que estão para dentro da aliança, da aceitação. E há bênçãos que só serão liberadas na aliança. Tanto que a Bíblia fala assim, ó, andarão, pois,
Dois, pois, juntos, se não tiverem de acordo, não dá. O que dois concordarem na terra, a Bíblia não fala o que a Eliana, o que a Gleice, o que a Denísia, o que a Ana Paula, o que a Priscila Frois, o que a Zita ligar. Não, tem que ter um acordo entre os dois. Se não tiver acordo entre os dois, não tem a bênção. Então, a bênção, os filhos, a Bíblia fala que os filhos são bênção. Por quê? Porque duas pessoas em acordo se amaram, viraram seus olhos e geraram uma bênção. Olha que bênção. E tem gente que tem várias em casa, muitas vezes. Glória a Deus. Marcelo, misericórdia, vou ficar com vergonha. Ixi, você nem começou os cursos. Se prepara, né, Gleice? Se prepara. Então, há bênçãos que estão ligadas à aliança. Então, se comprometa com as alianças, tá bom? Conheça a promessa que lhe foi concedida. Deus fez promessas para dentro de uma aliança. Conheça os seus limites, as suas fronteiras e o seu tempo. Aqui na Escola Zerut você vai aprender sobre equilíbrio, que você não é Deus, que você não pode resolver todas as coisas, você não é o Deus do seu marido, dos seus filhos, da sua igreja, do seu trabalho, você não é Deus, e ponto, e acabou. E você vai descer desse pedestal em nome de Jesus e vai colocar Deus no lugar de Deus e você vai voltar para o lugar de filho, ok? Amém. Você vai parar de fazer chantagem emocional com Deus. Se você não fizer, eu não volto mais. Ixi, mas você pode não voltar para a igreja, porque o Deus continua sendo Deus e você vai continuar sendo um teimoso, um filho teimoso. Célia, seja bem-vinda. Te visita, seja bem-vinda. Estou vendo vocês aqui. Conheça seus limites. Saiba que certas condições estão envolvidas dentro da aliança. Então, quando você aceitou se casar, você não tinha noção do 100% que você ia encontrar durante um tempo, mas você aceitou e sabia que algumas condições ali estavam envolvidas e que você ia ter que se organizar aí na sua vida. E até hoje você está se organizando. Outra condição dentro da aliança com Deus. Adore a Deus, louve a Deus, vigie. Nós estamos em um tempo de vigilância, mais do que nunca, e receba tudo aquilo que Deus tem para você. E espere com plenitude, espere com calma. Deus disse que vai fazer, aguarde, ele fará as coisas no tempo determinado. Toda vez que você quiser ajudar Deus, você vai atrapalhar ele. Então, não queira ajudar Deus. Não queira, tá bom? Deus, você não vai fazer? Eu vou dar um jeitinho aqui. Lembra de Sara? Sara quis ajudar, Rebeca quis ajudar, fez lá o filho pecar. Ah, que a maldição... Nós vamos ver várias pessoas dando ajudinhas para Deus na Bíblia e não deu certo. Se não deu certo na Bíblia, Deus colocou lá para que a gente visse o modelo. Então, assim, ó, não erre. Não erre. Pessoa inteligente, ela aprende com os seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Se não deu certo com o outro, por que é que vai dar certo com você? Né? Então, vamos entrar nos tempos determinados pelo Senhor. Este ciclo de bênção é iniciado por Deus. Deus tem um ciclo de bênção na sua vida. Quando ele tem um encontro com você, escolha comprometer-se a segui-lo. Há coisas que Deus vai falar exclusivamente para você. Há coisas que Deus vai pedir só para você. Há renúncias que ele vai pedir só para você. E você que é pastor de igreja, pastora de igreja, você que é líder, tem coisas que Deus vai pedir para você, não é da equipe que você lidera, sabia? Ah, Marcelo, não, mas vamos dividir o jejum com todo mundo. Não, Deus pediu jejum para você porque é para todo mundo. Ele falou para você. Por quê? Porque é um ciclo de bênção sobre você. Você terá que escolher comprometer-se ao processo do ciclo de bênçãos como parte da sua estratégia para a travessia. Que travessia, Marcelo? A nossa vida com Deus é uma travessia. A gente vai atravessar o Mar da Galileia, a gente vai atravessar o Jordão, a gente vai atravessar os desertos. Quem está fazendo o curso do Elim aí sabe
né? As 12 fontes aí, tá? Vai atravessar, para você atravessar aquele deserto, você vai precisar aceitar, se comprometer com Deus. Por quê? Porque faz parte dessa estratégia de travessia. Todos estamos aprendendo algo que não entendemos muito bem inicialmente. Nós aqui da escola não sabemos tudo. Nós temos expertise em muitas linhas, né, de atuação dentro do Evangelho, mas nós até hoje fazemos curso, ainda estamos aprendendo. Eu mesmo estou fazendo um curso agora sobre DNA, sobre a purificação do DNA. Então, assim, não sabemos tudo. Então, por isso, a gente precisa continuar buscando. Tal como Abraão fez com Melquisedeque, você deve encontrar alguém para ofertar que seja mais justificável para receber do que você mesmo. O que é isso, Marcelo? Olha, entenda que a bênção de Deus, ela nunca vem para agregar nada na sua vida. Tudo que vier na sua vida é para abençoar alguém. Ah, Marcelo, que coisa chata. Sério? Sim. Toda a bênção que vem para você é para abençoar alguém. Você não pode entrar em bênçãos se você é quem está no topo da sua lista de bênçãos. O que é isso, Marcelo? Eu só vou para a presença de Deus para pedir por mim, por mim, por mim, por mim. Aqui em Jundiaí, a gente às vezes precisa parar, porque a gente ora tanto pelos outros, tanto pelos outros, tanto pelos outros, que a gente esquece de quando é que tem que orar por nós. E nós oramos pelos outros e Deus abençoa, Deus abre porta, Deus faz. E aí, sobre nós, sobre situações nossas, a gente orar da mesma forma, nunca acontece. Nunca acontece por quê? Porque é aquela questão de nós queremos dar jeitinho para Deus. Dá o jeitinho para Deus. Faz a minha bênção aqui. Então, calma. O tempo determinado de Deus pela sua vida está nas mãos dele. E toda vez que ele trouxer uma bênção sobre você, vai ser também para derramar sobre a vida de alguém. O reino de Deus não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, se a gente ainda, né, quer estar no topo dessa necessidade, né? Eu não quero estar no topo dessa necessidade. Eu quero ser aquele que vai abençoar. Eu sei que existem pessoas lá fora que estão muito mais necessitadas do que eu. Se você olhar para você, você tem muito para dar. Muito, 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 muito para dar. O Senhor, e uma palavra que o Senhor me trouxe enquanto eu estava estudando, e eu quero liberar essa palavra aqui sobre você, é que ele não se move por chantagens emocionais. Eu não sei quanto tempo de evangelho você tem. Eu não sei há quanto tempo você está dentro de uma igreja. Mas não é mais tempo de chantagem emocional. Deus, se você não fizer, eu vou largar tudo que eu estou fazendo. Gente, isso é coisa para criança birrenta. Não é mais tempo de nós ficarmos numa birra profética com Deus. Se você não fizer, Deus, eu vou parar. Se você não fizer, eu não vou ofertar. Se você não fizer, olha, Deus, se você não me curar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, prepara os teus ouvidos aí. O Senhor, ele responde quem ele quiser, quando ele quiser, se ele quiser. Por quê? Porque ele é Deus. E eu sou filho. Você é filha. Ok? Porque quem dá as ordens é ele. Ou é você? Quem dá as ordens? Deus ou você? Colérico? Colérica? Cadê os coléricos aqui? Ele é o Senhor, nós os servos. Ele é o Pai, nós os filhos. Ele é Deus, nós somos a sua criação. Ele não fará absolutamente nada que não esteja na linha do seu destino. Então, se você está orando por uma coisa que Deus não está fazendo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marcelo, mas é uma dor que eu tenho aqui. Ok, talvez você esteja orando ainda da forma errada. Se essa dor está aí é porque alguma coisa precisa ser resolvida. Dá uma vasculhada aí, se não precisa perdoar alguém. Dá uma vasculhada aí, se não precisa voltar ali e resolver alguma situação.
Nada além daquilo que está desenhado na engenharia eterna da nossa vida. Deus não vai fazer. Não é projeto de Deus na sua vida? Ele não vai fazer. Eu estou falando de tempos determinados. Tem muita gente perdendo tempo porque está fora do tempo de Deus. A nuvem está lá na frente, você está aqui, ó, fora da nuvem. Ainda que nos percamos, ainda que a gente venha se desviar dos caminhos do Senhor, ainda que a gente volte para os outros deuses, ainda que você volte a comer as bolotas dos porcos, ele continuará sentado sobre um alto e sublime trono, e os seus pés estarão sobre a terra, e ele continuará sendo Deus. Eu e você, eu não sei o que a gente vai ser, mas ele continuará sendo Deus. Amém? Segura aí, aguenta aí que tem muita coisa aqui. Então vamos lá. Vigie seus alinhamentos no tempo. Marcelo, o que é isso? O que é isso? Como você se alinhará com as pessoas a partir dessa aula aqui? Eu não sei como você chegou aqui. Mas agora, a minha pergunta é como você vai se comportar daqui para frente. Você não é uma ilha isolada. Você não está sozinho, sozinha no mundo. Você terá que se conectar a Deus e com os outros, que Ele ordenar que você se alinhe. Marcelo, o que é isso? O ferro com ferro se afia. Reino de Deus não é o mundo da Walt Disney. Depois você tem que saber que promessa que você recebeu. Por exemplo, se Deus fez uma promessa de restaurar tudo aquilo que eu perdi, tudo que eu perdi, né? Deus ele vai aumentar o meu nível de fé de tal maneira que eu consiga acreditar nessa promessa que ele fez. Por quê? Se ele vai me restituir de tudo aquilo que ele me perdeu, é porque ele está olhando para as nações, é porque isso será um testemunho para as nações. Isso será para abençoar, quando ele gera riquezas, quando ele gera prosperidade, quando ele me enche de dons, de talentos, é para servir os outros, é o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou vivendo aqui hoje é cumprimento de uma promessa que Deus fez lá em 1996, quando eu e a Paula começamos a ir para a igreja. Ele disse que esse dia chegaria. Então, por que Deus nos abençoa? Para que a gente possa derramar sobre as nações, para ser um testemunho, uma declaração da fidelidade de Deus. Deus fala e ele cumpre. Eu estou aqui porque Deus disse que eu ia estar e eu quero anunciar para você que é verdade. Deus falou, ele cumpriu e ele está cumprindo. Então, eu e você devemos saber qual é o nosso limite e o tempo dentro desses limites. Marcelo, o que é isso? Deserto é um lugar de passagem, não é lugar de moradia. Então, quando eu falo de tempos determinados, o deserto é para remover todos os excessos. Você não tem como ficar andando no deserto com 2 malas, uma mochila, mais um guarda-sol, mais um carro. Você não tem como. Deserto é lugar onde você tem que ir só com o necessário, onde não tem distração, não tem internet, não tem nada, não tem amigos, não tem marido, não tem filho. Deserto é lugar de só você e Deus. Não é lugar de moradia. Então, o deserto tem um tempo determinado. Você precisa saber quais são os seus limites de deserto. Para quê? Para que você não perca tempo naquilo que não é para ficar lá perdendo tempo. Nós não temos autoridade para fazer certas coisas em certos lugares, por exemplo, a não ser que a gente receba autoridade nesse lugar. E eu vou dizer para você um pouco sobre isso. Marcelo, o que é isso? Não ter autoridade para fazer algumas coisas em alguns lugares. Aqui na nossa escola, a gente tem um curso que é o Poder Profético, que é um curso sobre aprender a profetizar. Marcelo, misericórdia, aprender a profetizar. Tem escola para isso? Agora tem. Você está aqui numa escola que ensina você a profetizar. Mas profetizar não é só depender do Espírito Santo, falar assim, diz o Senhor, sair falando o que ele quer? Não, não é assim. Tem uma forma, tem um protocolo. Então, assim, a Paula, minha irmã,
faz parte de uma igreja, a minha irmã Viviane faz parte de outra igreja, eu e o Rodrigo somos dessa igreja. Nossas igrejas são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, eu não posso simplesmente visitar a igreja da minha irmã e porque o Espírito Santo trouxe uma palavra profética para mim, eu chegar e falar assim, olha, queridos, Deus está falando algo aqui, dá licença que eu preciso falar. Não, não posso. Por quê? Porque aquele lugar tem pastor, aquele lugar tem autoridade, e aquele lugar tem um protocolo de como funciona um culto. Eu não posso me mover naquele lugar sem a autorização do líder, e eu tenho que ter um protocolo de como é que eu falo ainda naquele lugar. Então, tem certas coisas que nós não temos autoridades para fazer. Nós só podemos fazer o que Deus nos direcionar debaixo da jurisdição daquele lugar. Então, quando você é chamado para ir no fórum, você pode ir de shorts, pode ir de chinelo, pode ir de boné, tem um protocolo, você precisa cumprir o protocolo daquele lugar. Então, muitas vezes a gente perde muitas bênçãos, muitos tempos determinados de Deus, por quê? Por causa de uma falta de comportamento. E aí é onde você precisa aprender etiqueta, aprender bons modos, aprender a falar. Para quê? Para que você acesse tudo aquilo que Deus quer que você acesse, tudo, que você viva, para que você viva um 2023 debaixo de tempos determinados de Deus, talvez você vai ter que refazer muita coisa aí. Seja bem-vindo, porque eu estou nesse processo também. Você deve saber quais são as condições. Você deve saber quais condições fazem parte da sua promessa. Existem coisas que Deus prometeu para você que não vai caber algumas pessoas, que não vão caber alguns lugares, enfim. E conhecer os seus limites, de modo que você possa atender a essas condições. Eu vim para Jesus em 1994. De 1994, mas Deus foi fazendo tantos cortes profundos. E eu costumo falar isso. Eu tive que parar de ir na casa de pessoas, eu tive que trocar o número do celular, eu tive que jogar roupas fora, eu tive que mudar as conversas, eu tive que mudar os programas, eu tive que mudar muita coisa. Eu tive que incomodar muita gente que gostava de mim. Eu tive que parar de frequentar muitos lugares que pessoas que me amavam, que queriam o meu bem, frequentavam. Por quê? Porque a promessa que Deus havia feito na minha vida tinha condições. Toda palavra profética tem uma condição. Marcelo, mas Deus não falou? Falou. Volta para Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não falar isso, se você não desviar para a direita, se você não desviar para a esquerda, então aí eu farei assim, 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 não vai faltar na tua amassadeira, vai sobrar, você não vai tomar emprestado, você vai emprestar a muitos e blá, 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 blá. Bíblico. Bíblico. E a gente vai desagradar muita gente, Kátia. Não é brigar, não é xingar, não é virar as costas, mas é que para o ambiente, para o lugar, para a promessa que Deus tem para te levar, muitas coisas não vai. Você vê Abraão saindo da terra prometida com quem, sobrinho? Chega ali na frente, Deus fala, Abraão, corte profundo, sobrinho para um lado, Abraão para o outro. Então, você não vai viver vontade soberana de Deus em tempos determinados sem permitir que ele faça cortes profundos. E cortes profundos é cortes profundos. Quando lançaram a música E Eu Me Despedi dos Meus Pais, Queimei Minhas Carroças e Afundei os Barcos no Cais, eu e uma pastora começamos a rir, que eu falei assim, mas tem gente que antes tem gente que antes de quebrar o cais, antes de botar fogo no barco, aprendeu a nadar e trouxe oxigênio e consegue voltar desse. Tem gente que sem barco, sem cais, sem ponte, consegue voltar para novos relacionamentos, consegue voltar para novas antigas atividades, consegue voltar para antigos costumes, e aí você não vai acessar os tempos determinados de Deus. Não vai. É igual a corrida de São Silvestre. Corrida de São Silvestre,
todos saem correndo juntos. Mas chega um momento lá da corrida que vai ficando gente para trás. Vai ficando gente para trás. A vida com Deus é coisas para trás, costumes para trás, mentalidades para trás, religiosidade, tradicionalismo, tudo aquilo que afasta você da verdadeira vontade de Deus. Você vai desagradar muita gente pela beira do caminho. Seja bem-vindo. Aí, então, você entra em um processo de vigiar, louvar, adorar e receber. Você receberá certas revelações e instruções e bênçãos quando caminhar através desse processo. O seu processo não é coletivo junto com a igreja onde você está. O seu processo é particular. Tem coisas que estão acontecendo com algumas pessoas aqui, se não todas, que você não está entendendo nada. Meu Deus, mas não é possível. O que é que está acontecendo? Porque o processo é particular, é com você. Não é com a sua família, não é com a sua igreja, não é, sabe, não é com o país. Está todo mundo, nossa, desesperado com o processo do país. Posso falar a verdade? Eu não estou com medo de nada. Marcelo, você é um alienado? Não. O Senhor não me deu espírito de medo, Ele me deu espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez. E Ele não me deixou enganado, porque na palavra de Deus diz que haveria rumores e guerras, e se levantaria nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra mãe, e haveria perseguição contra o povo de Deus. Qual é o problema? Se nós começarmos a ser perseguidos agora, qual é o problema se arrancarem as nossas Bíblias agora e você ser proibido de ler a Bíblia? O que você tem dentro de você leva você para o céu? Se tirarem a sua Bíblia? Se proibirem os seus cultos, fecharem as portas da sua igreja? Você precisa estar certo de quem é você em Deus, meu irmão, minha irmã. Então, você vai começar a receber algumas revelações e instruções nesse processo aí. O processo é particular e é igual ao cartão de crédito, é intransferível, não dá para emprestar para ninguém. Não dá para dar para o marido, não dá para dividir o seu processo com o outro, é você. Você também tem que discernir quando está sendo enganado. Olha que informação. Você precisa discernir quando você está sendo enganado. Marcelo, como que eu vou discernir isso? Fruto do Espírito Santo, lá os dons do Espírito. Um dos dons espirituais é discernimento de espírito. Você precisa discernir lugares, pessoas, pensamento, conversa. Por que você gosta das coisas do jeito que você gosta? Por que você conversa as conversas com quem que você conversa? Por que você assiste o que assiste? Por que você gosta dessa cor? Por que você tem essa preferência de comida? Você nunca se questionou por que você é desse jeito? Você precisa começar a discernir quando você está sendo enganado. Porque quando eu falo está sendo enganado, você pode até falar assim, nossa, Marcelo, é verdade. Eu ando com um monte de gente que pode estar me enganando. Vírgula. Você pode estar se enganando. Meu Deus, Marcelo, como assim? Eu já me enganei muitas vezes acreditando em um monte de coisa que era mentira, que não era verdade de Deus ao meu próprio respeito. Eu, Marcelo. Eu e a Paula, nós somos 6 irmãos, todos de pais diferentes. A maioria não conhece os pais. Eu não tenho herança, não tenho casa própria, não tenho carro ainda. E não estou aqui fazendo para você uma masterclass de autocomiseração. Não, eu só quero que você entenda uma coisa. Não é o que você possui, o que você tem, que define a sua identidade, quem você é em Deus. Calma. Precisa existir uma convicção tão certa dentro de você que nada do que é externo possa impedir de você dar e ser e fazer o seu melhor para o Senhor e gerar resultados absurdos, porque eu tenho gerado resultados absurdos. Eu falo, Deus, eu olho para os meus resultados e olho para a minha vida particular e falo assim, é o Senhor mesmo, porque eu mesmo não poderia produzir nada disso. O reino de Deus não tem nada a ver com o que eu posso fazer, mas com o que habita em mim, porque é o Espírito Santo de Deus que faz através de mim e de você. Então, você vai entrar nesse tempo onde você vai discernir
Quando você está sendo enganado, sabotado pela sua mente, obrigado por quem colocou aqui, tá bom? Só o orgulho pode manter você enganado. Não, eu não estou enganado, eu tenho certeza. O orgulho não deixa você aprender novas coisas sobre você mesmo. O orgulho não deixa ver os erros que você tem. O orgulho não impede você de melhorar. Você acha que está tudo bem, você é a boa, é o bom e está tudo certo. O orgulho faz isso com a gente. Então, vamos entregá-los hoje diante do Senhor. Orgulho espiritual é o pior demônio que pode existir na nossa vida, porque você acha que sabe tudo. Tenho certeza que não tem, eu tenho certeza que não tem ninguém aqui assim. Em nome de Jesus, não tem. Sabe tudo. Sua soberba espiritual vai levar você para um novo zelo e paixão. Como assim, Marcelo? Porque quando a gente sabe que sabe tudo, você começa a se comportar numa altivez, né? Num salto, num negócio, que vai fazer você levar um zelo e uma paixão. Mas olha só, no entanto, na realidade, você está andando para trás, em apatia, porque foi enganado e levado a acreditar que é melhor que todos os outros ao seu redor. Eu já tive esse sentimento, gente. E é um perigo, é um perigo. Eu, quando vim para a igreja, eu achava que era melhor que a minha mãe, achava que era melhor que os meus irmãos. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque não foi isso que Jesus ensinou. Então, quando menos espera, não há nenhuma maneira de liberar o orgulho espiritual que está operando e controlando você. E as igrejas estão cheias de pessoas, queridos, amados, que são pessoas maravilhosas, mas estão cheias de orgulho próprio. Elas têm um orgulho que é Deus nos céus, ela na terra. É aquele tipo de pessoa que fala assim, acima de mim, só Deus e avião. Sabe? Falta de humildade. Então, vamos lá. Diante de tudo isso que você está ouvindo, cadê aqui meu slide atual? Cadê? Está aqui. Vamos lá. Não perca as suas expectativas. Não perca as suas expectativas. Durante esse processo, nunca perca a sua expectativa. E é por isso que quis mostrar-lhe no ciclo das bênçãos que Satanás, ele vai atacar a sua esperança. Se o inimigo do tempo tocar na sua esperança, ele roubará a sua expectativa de quem é Deus. Se ele consegue tirar a sua esperança ou pegar algo que você está esperando fora do tempo, ele rouba essa expectativa. Isso é chamado de esperança perdida. Deus quer que você siga de bênçãos em bênçãos e de bênçãos em abundâncias, transbordante em todas as áreas da sua vida. Ele preparou a provisão para você e agora é tempo de você atravessar para a sua promessa e caminhar em seu chamado conforme descobre o seu destino. E o destino do quê? Das tribos que a gente já vem falando, dos meses, e você vai ouvir nesse curso sobre tempos determinados, sobre as bênçãos das tribos, e você vai se identificar, porque Deus tem trago para nós informações não de agora, mas há mais de 15, 20 anos nós vivemos debaixo desses ciclos e nós temos aproveitado esses ciclos de bênçãos mensais. E vamos discorrer, né, neste estudo agora, que eu vou entrar no estudo agora, sobre a tribo. Eu vou falar sobre uma tribo que não pertence a nenhum mês, porque ela foi separada para servir a todos os seus irmãos em todos os meses e ocasião. Antes de eu entrar, deixa eu só fazer uma pergunta aqui rápido. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Eu não vou conseguir tirar dúvidas, mas depois vocês podem colocar, mandar mensagem ou lá no WhatsApp ou mensagem para mim no privado que eu tiro as suas dúvidas. Então, essa foi uma parte introdutória do estudo que eu vou passar agora, em nome de Jesus, que é bastante coisa também, mas vai dar tempo. E eu vou falar agora a respeito de uma tribo.
O que é tribo, Marcelo? Todos aqui sabem que Jacó teve 12 filhos e cada filho foi um líder de uma tribo, que cada tribo governou um mês. Todos sabem essa informação, ok? Se você não sabe, depois nós vamos lá para a Bíblia para você poder entender melhor isso. E eu vou falar sobre uma tribo que é a tribo de Levi, tá bom? Essa tribo, 12 filhos. Essa tribo teve, essa tribo Levi, que era um dos filhos de Jacó, ele não foi inserido dentro das bênçãos dos meses, porque cada tribo governava um mês, cada tribo operava melhor no mês, cada tribo tinha uma característica, tinham as suas ocupações, tinham as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos e os seus meses de maior prosperidade, vamos dizer assim, de céus abertos. Então, a tribo de Levi, ela foi separada, e você vai entender, para servir, a amar e interceder por todos esses irmãos. E é isso que eu quero conversar com você daqui para frente, para que a gente possa concluir o nosso ensino. Vamos lá, então. Deixa eu entrar aqui no meu slide. Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Deus une propósitos, né? A gente conversa aqui em que Deus ele não faz casamento, Deus ele une propósitos, né? E a tribo de Levi, a palavra Levi, a gente vai ouvir bastante sobre isso. A palavra Levi significa aliança, significa unir, né? E nós somos uma geração chamada para unir o povo a Deus. Vou botar aqui. Então, ok. Só para vocês entenderem, vamos voltar aqui. Então, a tribo de Levi foi chamada para juntar e unir. A sua pedra sacerdotal é chamada de Urim e Tumim. Era uma pedra branca e uma pedra preta. Essas duas pedras, elas eram usadas para trazer um sim ou um não de Deus, vulgarmente falando. Toda vez que precisava ser tomada uma decisão, então essas pedras eram jogadas dentro de um saquinho, o sacerdote colocava a mão e a pedra que ele puxasse, ou era sim ou era não. Era uma consulta que era feita pelos sacerdotes. Se você for pesquisar e procurar, você vai ver que tem muitas religiões que falam dessa pedra e usam essa pedra. Tome cuidado para vocês não ficarem confusos, tá? Então, a pedra sacerdotal de Levi era uma pedra branca e uma pedra preta, que era Urim e Tumim. Essas pedras eram usadas como sim ou não de Deus para a tomada de decisões. O símbolo dessa tribo é o peitoral sacerdotal com as 12 pedras, como está aqui, ó, na nossa arte aqui, ó, é esse peitoral aqui, ó. São 12 pedras, cada uma das pedras simboliza uma das tribos. E o objetivo era realmente esse de Levi, né? Essa tribo tinha o dever de interceder. Eles eram intercessores. Então, o dever da tribo de Levi era interceder, amar e servir e respeitar todos os seus irmãos. A responsabilidade maior dos levitas era estar em ações de graça diante do Senhor. Eles tinham que estar no templo, né, de 12 em 12 horas, geralmente que eles trocavam de turno, para adorar ao Senhor, né? E outra característica importante dos levitas era que eles eram mentores, mestres, doutores para instruir o povo. Então, Levi, que foi o terceiro, que foi filho de Jacó e Lia, seu nome significa unir, existe uma grande qualidade redentiva. Existe uma grande qualidade redentiva da tribo de Levi. No entanto, Levi uniu-se ao seu irmão Simeão, como vocês sabem, para massacrar os homens lá em Siquém. Portanto, Levi é também aquele que se associa em crimes e violências. Através da redenção de Deus para a tribo de Levi,
o sacerdócio levítico foi estabelecido para ministrar sobre as coisas de Deus. Eu estava brincando ontem aqui com a pastora Lu que Levi, por ele ter se unido a Simão e praticado assassinato, e Deus falou, bom, já que você gosta de matar, então agora você vai oficializar na minha casa, e já que vai ter que fazer sacrifício até que Jesus venha sobre a terra, já que o seu negócio é matar, vocês vão matar animais até não aguentar mais. Gente, e quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que quando era a época de fazer sacrifício, gente, era muito sacrifício. Muito, muito, muito. Era muito boi, muito bezerro, muita pomba. Eles se sujavam todos de sangue naqueles processos redentivos. Por quê? Porque era a única forma do povo ser consagrado a Deus, era a forma de expiar os pecados, era a forma de pedir perdão. Então, Deus pegou aquilo, transformou aquilo que foi maldição para ser bênção, porque assim, eles tiveram que, a sua vida inteira, carregar peso, trabalhar pesado. A gente vai falar um pouco sobre isso, quais eram os ofícios dos levitas. Marcelo, do que você está falando disso? Você vai entender. Nós estamos falando sobre tempos determinados, e eu quero que você entenda perfeitamente o que Deus tem para nós em 2023, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Deus une propósitos, tribo de Levi, uma geração chamada para unir o povo a Deus. E vamos lá. Uma das funções dos levitas nos tabernáculos, eles eram conhecidos como edificadores. Né? Depois das 3 primeiras tribos saírem, né? Então, o que acontecia? Quando Deus estabeleceu lá o tabernáculo de Moisés, qualquer tabernáculo que precisasse se mover, tinha toda uma estrutura que Deus tinha desenhado e colocado, né, para que fosse montado nos lugares de acampamento. Então, a nuvem descia, né, a nuvem de Deus descia ali para falar com Moisés e instruir o povo, organizar o povo. Quando essa nuvem subia, era sinal de que todo o acampamento precisava ser desmontado, e a função de montar e desmontar tabernáculos, carregar toda a mobília do tabernáculo, preparar todas as coisas eram dos levitas. Ninguém mais podia tocar nisso, só os levitas. Então, os que trabalhavam aí na montagem dos tabernáculos e na desmontagem, nós chamamos eles de edificadores. Então, depois das primeiras tribos saírem, os levitas das famílias de Gerson e Merari preparavam-se para transportar o tabernáculo, toda essa tenda, essa estrutura, incluindo as cortinas, os postes, piso e tudo que era necessário para o processo de configuração. Quando o Senhor indicava que deveriam parar e acampar, esses levitas preparavam o tabernáculo para a chegada dos utensílios santos que chegariam mais tarde. Esse grupo da tribo de Levi era responsável pela preparação, desmontagem e transporte do tabernáculo nos ombros. Não tinha muita coisa para eles carregarem, então eles carregavam tudo isso nos ombros. Então, chamado pesa. Andar com Deus fala de responsabilidade que você carrega nos ombros. É tempo de eu e você assumirmos a nossa responsabilidade daquilo que Deus chamou você para exercer. Sua responsabilidade, colocar nos ombros e carregar. E aí, nós temos aí o que eu chamo de design de interiores, né? São os que cuidavam dos utensílios, né? Após esse segundo grupo de tribos, a família levítica dos coatitas carregavam todos os móveis do átrio exterior do lugar santo do tabernáculo. Também incluíam o altar do holocausto e a pia, e a mesa para os pães, o candelabro, o altar do incenso e todos os utensílios necessários para o ministério do tabernáculo. Pratos, panelas, taças, cântaros, cortadores de pavio, garfos, pás, bacias e diversos outros utensílios. No momento que esse grupo chegasse no acampamento,
o tabernáculo já deveria estar montado e preparado para as coisas santas serem colocadas no lugar, porque todos eles vinham cobertos, não podiam nem aparecer, né, na luz do sol. E aí vamos lá, tribo de Levi. Então, Levi foi o terceiro filho de Jacó com Lia. Seu nome significa unir. E aí, gente, a gente entra aqui numa parte da história. Eu quero que você traga isso para você, porque eu acredito que tem muita coisa que está conectada às nossas histórias e é aquela hora que a gente fala assim, não é possível que Deus me chamou para isso. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade de fazer o que Deus está falando que eu faria. Eu não sei se isso acontece com você. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou vendo que a tela está tremendo. Não? A tela está tremendo aqui para mim. Eu acho que é o meu computador. Parou. Está me ouvindo bem agora? Está tremendo um pouco de vez em quando, né? Quando acontecer que não tiver, me fale para que eu possa voltar. Vocês ouviram até quando? O que vocês ouviram falar? Ouvi tudo. Tá Tudo? para ouvir super bem. Tava só tremendo. Só tremendo, mas ouvindo está tudo ok. Então tá bom. Sim, perfeito. Então tá bom. Obrigado. Todos nós aqui, todos nós passamos por situações, problemas e percalços desde a nossa gestação, gente. Todos nós, todos. Mesmo que seu pai e sua mãe te desejou, algumas pessoas teve alguns problemas, a mãe teve problema durante a gestação, enfim, qualquer pessoa que pode ter problema, pode ter tido problema. Se não teve durante a gravidez, depois que nasceu e saiu da barriga da mãe, teve alguma situação. Qualquer um de nós aqui tivemos nossos traumas, nossos problemas, nossas rejeições. Eu vou falar rapidamente sobre isso. E Levi foi rejeitado. A esposa que deu o filho para Jacó achou que quando ela tivesse Levi, Jacó ia amar ela mais do que amava Raquel. E não aconteceu. Então, Levi, que foi o filho, e a gente vive uma realidade assim no mundo. Quantas mulheres não se deitam com um homem e engravidam para segurar o homem e não dá certo? Não é verdade? Então, Lia, ela teve esse principal problema aqui com Levi. Né? Quando ela ganha Levi, ela teve esse problema aí, achando que Jacó ia amar ela o resto da vida. Né? Embora fosse o terceiro filho, né, que a Lia já tinha dado para Jacó. Enquanto a sua irmã Raquel era estéril, ela sabia que os afetos de Jacó ainda estavam com Raquel. Sua esperança era que, com o nascimento de Levi, Jacó tornar-se-ia unido a ela. Por isso que deu esse nome, Levi, unir, porque ela pensou que ele ia se unir a ela e ele não se uniu. Então, Levi foi a frustração de Lia no seu relacionamento com Jacó. Agora, quando Jacó e sua família regressam para Canaã, Levi e seu irmão assassinam todos aqueles homens, como eu já disse para vocês. E eles assassinaram, gente, não foi por nada, eles assassinaram por uma coisa muito justificável. A irmã deles tinha sido violada, né? Conforme a Bíblia. Então, eles foram lá e fizeram justiça com as próprias mãos. Fizeram ajudar Deus na justiça. E, como resultado, nenhum desses filhos, nem Levi, nem Simeão, recebem a bênção de Jacó, seus outros irmãos, né? Quando abençoou seus outros irmãos, né, seus outros filhos, antes da sua morte. Então, quando Jacó vai abençoar os filhos, ele não abençoa Levi e Simeão por causa dessa matança. Em vez disso, Jacó profetiza que ambos seriam dispersos entre as outras tribos. Quando a nação de Israel entrou finalmente na terra prometida, aí a tribo de Levi recebeu cidades espalhadas entre todas as outras tribos, onde poderiam plantar e ter ovelhas, mas não tinham território próprio. Então, eles recebem rejeição por causa da morte, são rejeitados novamente. Porém, todavia, entretanto, graças a Deus, o nosso Deus é misericordioso e amoroso. Lá no deserto,
ele redime Levi para a manutenção do templo e efetuar os sacrifícios. Então, quando Israel estava lá no deserto, Deus escolhe a tribo de Levi para manter o santuário e efetuar todos os sacrifícios. Dentro da tribo de Levi, os filhos de Arão foram designados como sacerdotes. O restante da tribo de Levi foi designado como levitas e ajudavam os sacerdotes nas suas funções. Cada um dos sacerdotes e levitas recebia uma parte dos sacrifícios e as ofertas que o povo traziam para o tabernáculo e o seu templo. Além disso, os levitas eram sustentados pelos dízimos do povo e os sacerdotes pelas ofertas e primícias e os dízimos dos levitas. Devido às instruções específicas dadas pela lei de Moisés sobre o tabernáculo e o sistema de sacrifícios e ofertas, há mais relatos sobre a tribo de Levi do que qualquer outra tribo. O sumo sacerdote tinha, né, de usar esse peitoral com a pedra específica para cada tribo, quando entrava na presença do Senhor. Está lá em Levítico 28, né, diz que o sumo sacerdote tinha que usar esse peitoral como um símbolo profético para carregar os nomes das tribos sobre o seu coração. Esta é uma perfeita descrição de intercessores, ter alguém no seu coração diante do Senhor. Então, Deus coloca os levitas como intercessores e mestres. E outra responsabilidade aqui dos sacerdotes era diagnosticar certas condições médicas, porque, né, como não havia ainda assim os médicos propriamente ditos, então eles eram responsáveis por observar se as pessoas estavam com lepra, se estavam com piolho, se tinha qualquer problema e resolver ali como cuidar daquela pessoa. Geralmente isolava, e quem trabalhava lá com uma erva mais medicinal já existia, então ia curar aquelas pessoas. O sacerdote também determinava quando uma pessoa estava curada, está lá em Levítico 13, 14, e ele fornece uma descrição detalhada de como este processo funcionava, juntamente com uma maravilhosa imagem profética de ser declarado limpo, por ser aspergido com o sangue de um sacrifício. Então, quando você assiste aí alguma série que você vê eles fazendo algum sacrifício e aspergindo sangue para tornar alguém puro, na verdade, isso é uma cópia do que Deus, né, usava os sacerdotes para fazer lá na época de Moisés, antes de Jesus. Hoje não tem mais necessidade de derramamento de sangue. A seriedade do sacerdócio foi estabelecida através da história de Levíticos 10, quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, trouxeram o fogo estranho para o altar. Vocês conhecem essa palavra, para o tabernáculo. Evidentemente sabiam que não tinham o fogo de Deus, né? Eles não tinham a ordem de Deus, né? Mas reconheceram a importância de fazer as coisas da maneira que Deus não determinou. Eles se empolgaram, o templo tinha acabado de ser inaugurado, Arão e os seus filhos tinham oferecido o sacrifício, a presença do Senhor já tinha vindo, e aí eles quiseram se aparecer, e aí o fogo de Deus saiu contra eles, e eles morreram. O Senhor disse que um sacerdote deve tratá-lo como santo. E eu quero fazer uma pequena pausa aqui para nós fazermos um período de arrependimento, para que a gente continue. Por quê, Marcelo? Porque a palavra de Deus diz que ele nos chamou como reis e sacerdotes. Hoje você não precisa de ninguém que acesse a Deus por você necessariamente. Você tem o Espírito Santo, você tem líderes, eu tenho apóstolos, tem profetas na minha igreja, tem pastores. Mas hoje o Espírito Santo se move em você. E é você quem deve se mover diante do Senhor. Porém, o que tem havido de falta de respeito, de temor, de zelo com as coisas de Deus em nós? Se fizer uma lista aí de 100%, como eu e você estamos, como representantes dos céus nessa terra? Gente, não espere que boas notícias venham pela internet ou pela televisão.
porque não vai vir. As boas notícias vão sair de dentro do reino de Deus para a terra, de mim e de você. Mas eu e você não podemos estar contaminados. Nós ainda estamos quebrando muitos protocolos. E eu quero orar com você sobre isso. Se você puder abrir a sua câmera nesse momento, eu gostaria que você abrisse. Não precisa abrir microfone, mas se você puder abrir a sua câmera para orar comigo, eu quero que você abra a sua câmera. E eu quero convidar você, quero usar uma fala da nossa querida apóstola Neuza Tchoca, que ela dizia assim para a gente, todas as aulas, olha, vamos orar, mas não vamos fazer uma repetição da boca para fora. Vamos falar do coração, de dentro do nosso coração. Sabe? Não vamos repetir só por repetir. Vamos trazer isso para dentro da nossa, não só da nossa mente. Tem pessoas aqui que eram para estar vivendo uma vida com Deus muito aquém do que está vivendo. Mas muitas situações que você se perdeu aí pelo caminho atrasaram muitas coisas. Você está atrasado. Eu posso estar atrasado em muitas coisas com Deus. Mas o Senhor quer nos acelerar nesse ano de 2023. Aquilo que você não viveu em 10 anos, o Senhor quer com que esse ano de 2023 nós venhamos viver uma aceleração. O que é isso, Marcelo, aceleração? É aquilo de que você já era para estar vivendo e não está vivendo, está aqui no reino do Espírito. Então, quando você resolve no reino do Espírito, isso cai sobre você. Resolve, porta do céu abre e cai sobre você, e você vive. E o Senhor quer que eu e você venhamos viver na íntegra. Olha, se recuse a sair dessa terra sem viver no 100% aquilo que Deus determinou no céu que você viveria aqui nessa terra. Não queira ir para o céu, chegar no céu e aí vão abrir os livros lá, olha, era para você ter vivido isso, e sabe isso aqui, ó, era para você ter vivido, mas aí você não colaborou, vamos para isso aqui, ainda tem isso aqui para você viver. Não, vamos nos adiantar em Deus. Vamos governar nossa mente, nossa alma, nosso espírito em Deus. E eu quero que você ore comigo, não precisa fechar os teus olhos, mas eu quero que você repita aí, se você puder, em nome de Jesus, e nós vamos nos arrepender para que a gente continue aqui a nossa aula. Amém? Diga aí, em nome de Jesus, Pai, perdão por querer fazer o que o Senhor não me ordenou. Ou segundo, Senhor, o nosso entendimento. Tudo aquilo que o Senhor manda fazer, eu faço segundo o meu entendimento. Queremos reconhecer o quanto somos negligentes na sua presença. Repita aí. Perdoa a nossa insensatez, nosso orgulho, soberba, altivez. Quando entendemos que sabemos tudo, estamos prontos para atuar, para que todos vejam a nossa posição de destaque nos altares, como foi Nadab e Abiú. Quando achamos que estamos prontos nas plataformas, nos púlpitos, nos congressos, seminários, conferências e reuniões. Perdoa, porque nos apressamos em falar. Interrompemos os que estão falando. Atropelamos nas conversas e reuniões, porque somos soberbos. Perdão. Vá falando aí, perdão, porque queremos ensinar o tempo todo. Perdão, por nos sentirmos melhor que os outros, do que todos. Sabemos que somos príncipes do Senhor. Ensina-nos
a honrar os protocolos reais. Peça isso ao Senhor. Porque se nós honrarmos os protocolos, não seremos consumidos desnecessariamente. Diga comigo, queremos honrar o protocolo da coroa, que está escrito santidade ao Senhor. Os sacerdotes, eles usavam tipo uma espécie de uma coroa, de uma touca, onde estava escrito assim, ó, santidade ao Senhor. E quando você recebeu Jesus, ele te deu uma coroa. Ele colocou uma coroa em você. E essa coroa está escrito santidade ao Senhor. Então, declare comigo, queremos honrar o protocolo da coroa, onde está escrito santidade ao Senhor. Diga de novo, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Repita até o teu coração entender isso. Santidade ao Senhor. Não é o seu líder, não é a sua igreja, é santidade ao Senhor. Declare comigo, queremos honrar o sacrifício da coroa de espinhos que nos salvou, para nos dar uma coroa de glória. Jesus, ele recebeu uma coroa de espinhos para nos dar uma coroa de glória. Queremos honrar Jesus, declare. Queremos honrar Jesus, que colocou um fim na maldição, nos tornando príncipes e princesas do reino. Você é uma princesa do reino, você é um príncipe do reino. Queremos honrar sua autoridade e realeza em nós. Seremos humildes, mesmo em posição de autoridade. Declare isso. Seremos humildes, mesmo em posição de autoridade. Não importa qual título Deus te dá, vai te dar. Seremos humildes em posição de autoridades. Queremos honrar, diga comigo, o protocolo do cetro. Honrar a autenticidade de Deus e seu poder. Queremos honrar seu domínio sobre todas as nações. Queremos honrar o cetro que tu confiastes a nós para legislar segundo o teu espírito. Deus te deu autoridade. Queremos honrar o protocolo do anel, sua riqueza e seu esplendor. Queremos honrar toda a riqueza e prosperidade do seu reino confiado a nós. Declare, queremos honrar cada decreto liberado por esse anel, confiados a nós. Queremos honrar seu governo. Estamos selados por ti. Queremos honrar o nome de Jesus, que consolida todos os decretos. Queremos honrar o protocolo da capa, porque as nossas capas espirituais nos definem. Queremos honrar nosso ofício nas regiões celestiais e aqui na terra também. Queremos honrar essa distinção de realeza e nobreza sobre nossas vidas. Queremos honrar essa cobertura real. Se estamos debaixo dessa capa, estamos cobertos pelo Rei, aleluia. Queremos honrar o manto de Jesus sobre nós. Queremos honrar o protocolo das vestimentas, porque o Pai sempre veste o Filho. Queremos honrar o Rei, que sempre nos veste de prosperidade, alegria e amor. Queremos honrar a grife do céu disponível a nós. Somos semelhantes ao Pai, aleluia. Você pode glorificar Ele por isso?
queremos honrar o zelo e bondade eterna que nos serve de geração em geração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, nós queremos te honrar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Mas nós vamos honrar o nosso Deus da forma que ele merece ser honrado. Amém? Vamos lá. Vamos correr aqui. Vamos lá. Os levitas, eles também eram responsáveis por carregar a Arca da Aliança, né? Vocês conhecem aquela caixa quadrada. Qualquer momento que a arca necessitasse ser transportada, eram os levitas quem carregavam. Isso fala da presença de Deus. Hoje não necessita mais de uma caixa, mas a presença de Deus, ela precisa ser carregada dentro de mim e de você. Tá bem? Quando Israel estava no deserto, a arca sempre saía primeiro para mostrar o caminho a ser seguido. E eu quero declarar que a presença de Deus na sua vida em 2023 será aquela que vai abrir caminhos e mostrar a todas as pessoas que cercam você. Você terá a presença de Deus para mostrar, para guiar, para levar, sabe, pelo caminho que deve seguir em nome de Jesus. E a primeira vez, né, quando Davi tentou levar a arca em Jerusalém, você conhece a história, ele usou um carro dos bois para transporte. Ele fez aquilo que Deus não mandou ele fazer. E eu quero te dizer uma coisa, não terceirize a presença de Deus na sua vida. O seu chamado não adianta você mandar outra pessoa fazer porque Deus mandou e é você quem vai fazer. Então não terceirize, não pegue a presença de Deus e tenta colocá-la em cima de um carro, não vai dar certo. A presença de Deus é dentro de você. Isso resultou na morte de um homem chamado Uzá, que tentou impedir a arca de cair, você conhece a história. Após 3 meses, Davi usou os levitas para carregar a arca sobre os ombros até Jerusalém, da maneira como Deus havia determinado. Isso fala da responsabilidade, é sua responsabilidade. Não pode passar para outra, é sua responsabilidade. E colocaram a arca na tenda que tinha sido criada para o tabernáculo de Davi. Durante o tempo do tabernáculo de Davi, os levitas tinham um novo papel. Eles eram os cantores e os músicos. E a gente ouve muitas pessoas falar, né? Todo levita na casa do Senhor são os cantores e são os músicos. De uma forma profética, é isso mesmo. Davi tinha milhares de levitas que faziam rotações, né? Cantando, tocando instrumentos, profetizando diante da arca em seu tabernáculo. Davi, ele tinha esse coração levítico, né? Quando Salomão constrói o primeiro templo, ele atribui aos levitas a responsabilidade de cuidarem das portas, né? Foram subindo aí os degraus, porque daí eles não precisavam mais carregar o templo de um lado para o outro. Então, eles foram promovidos. Eu quero declarar que 2023 é um ano de promoção na sua vida. Deus sabe o que você tem carregado até aqui. O Senhor sabe da sua seriedade com as coisas dele. Deus sabe quem é você. E esse tempo, onde muitas pessoas estão declarando coisas tão contrárias, o Senhor te anuncia um tempo de promoção em nome de Jesus. Aleluia. Então, eles eram responsáveis por cuidar das portas do templo, ficavam posicionados nas entradas, armados com espadas, a fim de proteger o templo do inimigo, até porque o templo estava cheio de riquezas, de ouro, tinha muitas coisas de valor ali, né? E impedir que entrasse qualquer coisa imunda também. Está em 2 Crônicas 23. Conta a história de Joiada, o sacerdote posicionado
posicionando os sacerdotes e levitas ao redor do templo, armando-os com espada e escudo, a fim de trazer o rei Joás da clandestinidade, coroá-lo com um legítimo rei de Israel. E eu fiquei tão, assim, entristecido, estou terminando aqui, gente, com uma parte, porque, assim, eu fiquei pensando assim, tá, mas a Bíblia fala que em alguns momentos o povo se corrompia, né? O povo saía da presença de Deus. O que acontecia com os levitas? Se eles dependiam das ofertas, das primícias, de tudo que era trago para o templo. Não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, mas eu me perguntei, falei, meu Deus, o que acontecia com os levitas? Porque eles dependiam daquilo que o povo levava. E olha só, em toda a história de Israel, a nação repetidas vezes, se afastava de Deus. Você vai ver sempre o povo se desviando. Então, quando isso acontecia, os sacerdotes e os levitas, por necessidade, deixavam o templo e voltavam para suas próprias cidades. Abandonavam o que estavam fazendo para Deus e iam atrás dos seus sustentos. Eles precisavam sustentar as suas famílias. Durante tempos de reavivamento, quando a nação retornava ao Senhor, os sacerdotes e os levitas retornavam para Jerusalém, purificavam o templo. O que é purificar o templo? Lavavam, faziam uma faxina no templo e retomavam as suas funções. Cada vez que um rei justo chamava a nação ao arrependimento, os sacerdotes e os levitas estavam prontos para assumir suas respectivas responsabilidades. Gente, isso ainda acontece hoje? Acontece. Mesmo a igreja que não sustenta, porque tem igreja que contrata, né? As igrejas americanas aí são modelos para nos ensinar. Elas contratam os músicos, os pastores, elas dão salário mesmo, né, para manter a pessoa ali para fazer um serviço bom, vamos dizer assim. Algumas igrejas no Brasil fazem isso. Mas a grande maioria nós somos voluntários. Eu sou voluntário na minha igreja. Mas o que acontece? Nós ainda temos muitos levitas, muitos amados, muitos filhos que abandonam sim as coisas de Deus para ir viver uma vida secular muito melhor. Para ir levar aquilo que eles sabem fazer de melhor para fora. Não só os que servem no altar, gente, eu estou falando de qualquer pessoa. Das que servem dentro da igreja, das que são diaconisa, dos que são até pastores. Quantas pessoas a gente não vê essa realidade? E quando acontece um avivamento, arde no coração aquela chama, aquela saudade do Pai, e aí eles voltam para casa, para o lugar deles de destino. E eu quero declarar para você que 2023 é um ano de abrir as portas para receber os filhos que irão voltar. Esse ano é um ano de resgate, gente. Eu quero que você se alegre. É um ano de resgate. É um ano onde muitos filhos vão voltar para casa, vão voltar para o seu lugar de destino, para o seu lugar de propósito, onde nunca devia ter saído. E eu e você que ficamos aqui, a gente não vai se comportar como o irmão do filho pródigo. A gente não vai brigar com o pai porque vai dar a melhor roupa e o melhor anel, porque vai voltar. A gente vai fazer festa junto, amém? Amém? Você não vai empurrar o seu irmão para fora de novo, você vai trazer ele para dentro. Você vai fazer festa. Então, a tribo de Levi ela era responsável pelo ensino da lei de Moisés às outras tribos. Eu não sei qual é a posição que você está, mas você não vai bater no seu irmão. Você vai ensinar com amor, você vai pegar na mão, você vai beijar, você vai abraçar, você vai levar para casa, vai fazer churrasco, você vai, sei lá, o que é que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa. Amém? Isso, né, foi determinado lá em Deuteronômio 17, em Deuteronômio 33. Antes de morrer Moisés, profetizou a tribo de Levi que iriam ensinar a lei a Israel. Durante o reavivamento de Josafá,
em segundo Crônicas 17, Josias, né? Em 2 Crônicas 35, os levitas foram os que ensinaram a lei a todo Israel. Talvez um dos mais conhecidos sacerdotes levíticos foi Esdras, né? O Esdras, que dedicou a sua vida a estudar e ensinar a lei a Israel. Além de ensinar em Israel, os levitas eles eram também juízes em Israel. Eles deveriam conhecer a lei e resolver as disputas de acordo. Gente, tinha muito problema, tá? Tinha muitos problemas para serem resolvidos. Não é hoje assim um problema que a gente vai ali e processa alguém por causa da cor, processa alguém por causa de danos morais, processa alguém por causa de causas trabalhistas. Não, eram os levitas que tinham que resolver tudo isso. Eles tinham que ser médicos, advogados, professores, sabe? Eles tinham que resolver muitas situações, muito, né? Então, eles davam veredito, eles tinham que explicar o que a lei dizia sobre aquilo, né, de modo que o povo não se desviasse da lei novamente. E lá no Novo Testamento, Mateus, não sei se vocês estão assistindo The Chosen, mas eu estou amando a série, porque está me trazendo um entendimento de coisas que eu nem imaginava como seria, né? Assim, além do meu entendimento. Então, o Mateus, e que na série é um dos meus personagens preferidos, porque a série retrata um autista, e eu achei incrível. Ele não fala que Mateus era autista, mas no The Chosen eles colocam um personagem autista para interpretar Mateus, e ele é um cobrador de impostos, então ele tem toques, ele é rejeitado pela família. É incrível, gente, ele é muito inteligente. E por ele ser autista, ele não tem medo de falar aquilo que ele entende como entende. Então, isso acaba ajudando muito ele como discípulo de Jesus. Então, Mateus, um dos discípulos de Jesus, ele foi um levita que tinha, evidentemente, se desiludido com a corrupção. Lembra do que eu estou falando? Algumas pessoas ficam tristes quando começam a ver os erros da igreja e saem da igreja e vai servir o governo. Então, ele tinha se desiludido com a corrupção do sistema religioso da época e, ao invés de servir no templo, ele torna-se um cobrador de impostos para os romanos. Como alguém que sabia da lei, foi capaz de observar em primeira mão como Jesus honrou na letra, mas o espírito, não só na letra, né, mas o espírito da lei. Seu evangelho reflete seu conhecimento e a honra que ele tinha pela palavra, sendo aquele que registrou o maior número de cumprimentos de profecias do que qualquer outro relato da Bíblia, né, da vida de Jesus. Então, ele confrontava muito Jesus, o porquê disso e daquilo, e então ele conhecia a lei, mas ele conhecia a lei e o Jesus que operava sob a lei e através da lei. Então, é muito incrível essa parte que eles colocaram. E vamos aqui para a nossa finalização, né? Vamos aqui agora para o nosso slide. Vamos lá. Embora cada tribo tivesse a sua função específica, e cada uma delas governava com mais afinco no seu mês de céus abertos, a tribo de Levi era quem era a que em todos os dias, momentos, estações, épocas e eras estavam prontas para servir com excelência. E eu não quero colocar peso desnecessário aqui sobre vocês hoje, né? Te chamando de levita, de geração de levita, para que essa palavra não pese no reino espiritual sobre os seus ombros. O que eu quero chamar, você que está aqui nessa masterclass hoje, você que vai acessar, quero chamar a tua atenção, é que não importa que mês que você nasceu, não importa qual nome, né, e sobrenome você tenha, não importa qual a sua condição financeira, seu status social, qual o seu score, Deus te desenhou para viver, para servir todos os seus irmãos. E quando eu falo de irmãos, eu estou falando de todos dentro da casa do Senhor. Eu não sei qual é a tua igreja, qual é o teu ministério, o que é que você faz,
mas o Senhor te chamou para levar a sua responsabilidade nos ombros e os seus irmãos no seu coração. Alguns já sabem que podem ser excelentes, porém, todavia, entretanto, o tempo não está limitado apenas a fazer apenas o que sabe o que quer fazer. Deus conta com a sua participação nessa era. E eu quero chamar você, eu quero convocar você, sua habilitação, sabe? Para fazer a diferença nesse tempo. E que o Senhor, eu não sei aonde o Senhor te plantou, mas Ele quer que você faça a diferença nesse ano. Você não entrará em guerra com Deus, não entrará na rota da confusão, nós já oramos aqui. Não entrará no caminho dos desobedientes e rebeldes. Você não vai competir força com ninguém na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, nos seus negócios. Você será como a arca do Senhor, que abre e mostra o caminho no êxito e da presença do Senhor para todos. Você não vai atrair atenção para você. Você irá apontar atenção para o Senhor. Não fará do evangelho um negócio de sucesso próprio. Você irá expandir o reino enquanto buscar primeiro o reino de Deus. E buscando o reino de Deus, você será bem-sucedido em todos os seus empreendimentos, porque ninguém vence a Deus no dar. Você acessa hoje o tempo determinado por Deus, desde a eternidade na sua vida. O Pai te leva à sala da engenharia eterna e te mostra, e Ele vai te mostrar nesses processos, toda a planta da sua vida e como você trabalhará daqui para frente. Você não está sozinho nessa empreitada. Há mais pessoas que o Pai destacará para auxiliar nesta obra poderosa. O segredo de servir é que quando isso tornar-se um hábito, você perceberá que jamais você se sentirá menor ou abaixo dos outros. Tem gente que acha que servir é ser empregado dos outros, é estar abaixo dos outros. Não, você não vai ter esse sentimento. Você vai ver o quanto você é igual ao Pai, igual a Jesus e igual ao Espírito Santo, que servem a terra desde a sua criação até os dias de hoje. Sejam bem-vindos a tempos determinados, o ano da sua ativação. Em nome de Jesus. Vou interromper aqui a gravação.